É interessante essa vinculação do golpe de 64 com esse da agora. Porque o que, na verdade, foi assassinado, foi, o que os militares acabaram foi a educação. Então, foi a morte da educação. Olá! Nos 60 anos do golpe militar de 64, a Durga Sindical reforça a luta em defesa da democracia e está engajada no movimento em repúdio à ditadura por memória, verdade, justiça, reparação e não repetição. Em uma série de 4 episódios, nós vamos entrevistar professores, historiadores e pessoas que trabalham com esta temática. E o nosso convidado desta edição é o professor João Augusto de Lima Rocha, da Universidade Federal da Bahia. Olá, professor, bem-vindo ao nosso programa. Bom, estou aqui à disposição de vocês para falar sobre esse tema que me é tão caro, né? Eu sou uma testemunha do golpe militar, desde o primeiro momento, né? Eu tinha meus 12 anos de idade, meu pai, que era político, acompanhava sempre. E eu acompanho, inclusive, a política do Rio Grande do Sul desde aquele tempo, com a luta do Brizola pela rede da legalidade. E daí em diante, o governo João Goulart, nós torcíamos para o governo ir à frente, que era um governo que estava fazendo reformas bastante importantes, particularmente na educação. E é aí que entra Anísio Teixeira, que é a pessoa que comandava o movimento pela educação, a implantação do primeiro Plano Nacional de Educação, e que eu me tornei especialista na obra dele, e agora eu vou apresentar hoje aqui para vocês o livro sobre a morte de Anísio, né? É a breve história da vida e morte de Anísio Teixeira. Então, desmontada a farsa da queda no fosso do elevador. O título é esse, não sei se você pode botar esse título. Claro, claro. O título é esse aqui. Breve história da vida e morte de Anísio Teixeira, desmontada a farsa da queda no fosso do elevador. Esse livro é uma biografia de Anísio e que eu enfatizo essa questão da morte, que foi motivo de uma longa pesquisa que eu fiz de cerca de 30 anos, né? E que mostrei nessa pesquisa que, na verdade, o motivo que é alegado pela ditadura para a morte de Anísio é uma farsa. O motivo não é esse, ele morreu mesmo assassinado. Embora eu não tenha provado quem assassinou, como assassinou, a circunstância da morte, etc., mas o que é certo é que a queda no fosso do elevador é uma farsa. Foi um crime político. Foi um crime político, certamente foi um crime. Porque a outra opção seria ter se suicidado. Não era o caso, né? Anísio era uma pessoa muito alegre, muito viva e comandou a educação brasileira por um longo tempo. Desde 1924, que ele se destaca na área da educação, desde a Bahia, quando ele foi secretário de Educação da Bahia, pela primeira vez. E nessa ocasião, ele já tinha passado pelo golpe militar, porque ele morreu em 71, o golpe foi em 64. Em 64 ele comandava completamente a educação brasileira. Ele era diretor da CAPES, o secretário-geral da CAPES, né, porque o presidente era o ministro. Ele era diretor-geral do INEP e era reitor da Universidade de Brasília. Ele tinha 3 cargos. Inclusive, há uma coisa muito curiosa sobre esses 3 cargos, porque era proibido ter 3 cargos. Ele só podia ter 2. E quando o golpe aconteceu, foram para cima dele, ele inclusive foi aposentado compulsoriamente, e um dos motivos era esse, que ele era um corrupto porque tinha 3 cargos. Ele provou que depositava todo mês um dos salários na conta do Tesouro Nacional. Então aí já começa você percebendo assim a figura pública que era Anísio, né? Ele sabendo disso que era ilegal, ele ocupava, fazia o sacrifício de ter o cargo, mas não ganhava nada pelo cargo, o terceiro cargo. E ele foi então perseguido, bastante perseguido, na construção de Brasília, da Universidade de Brasília, que é o grande exemplo de universidade brasileira, né? A Universidade da Comunidade Científica, a Universidade Latino-Americana, que deu esse caráter de universidade integrada com os outros países. Então aí eles alegaram que Anísio desviava dinheiro da universidade e tudo mais. E ele disse sim, na construção da universidade, se você precisa comprar um saco de cimento e você não tem dinheiro, porque o dinheiro tem para fazer a obra de engenharia, você transfere da obra de engenharia para comprar saco de cimento. Do ponto de vista legal, isso não pode ser feito. Mas eu fazia. Mas eu tinha a Price, ele contratou a Price Waterhouse, que é uma empresa de fiscalização, de auditoria internacionalmente reconhecida, e ele disse, então vocês procurem a Price para ver o que eu fiz com esse dinheiro. E por aí vai, né? Então ele era um educador que, além de ser um grande intelectual, ele era um homem de ação. Ele fazia as coisas, né?
Então, essa que é a marca de Anísio. E o nosso interesse aqui é saber o que o regime militar fez com a educação. O regime militar, naturalmente, é inimigo da educação, porque a educação faz as pessoas conscientes, e as pessoas conscientes não permitem que aconteça o que aconteceu, quer dizer, uma tomada de poder brutal em cima dos interesses dos Estados Unidos, explícitos, hoje já se sabe, né, pela liberação dos documentos lá dos Estados Unidos, que foi programado o golpe por lá. Então, Anísio Teixeira fazia o contrário, ele conseguiu fazer com que a educação pública tivesse um destaque enorme no país. Tanto que ele foi muito atacado pela Igreja Católica, porque a Igreja Católica era dona das escolas. Aqui no Rio Grande do Sul, então, tem o caso do Manifesto dos Bispos, né? O conhecido Manifesto dos Bispos, que foi liberado pelo Memorial dos Bispos, foi liberado pelo arcebispo Scherer, Dom Vicente Scherer. Pedia que o governo federal, de Juscelino Kubitschek, tirasse Anísio dos cargos de educação. E ele continuou, houve uma reação dos intelectuais muito forte, esse assunto era um assunto de manchete de jornal, essa questão da educação, e ele terminou ficando, isso em 57. Em 57 aqui tinha um Centro Brasileiro de Pesquisas em Educação, uma regional, uma sede regional do centro. Esse centro foi comandado por Darcy Ribeiro. E aqui no Rio Grande do Sul, por uma professora, Eloá Brod Ribeiro Kundes, que é pouco conhecida hoje, não sei porquê, mas ela teve um destaque muito grande. Eram 5 centros nacionais e quem dirigia esses centros era Gilberto Freire, era ela aqui, era Fernando de Azevedo em São Paulo, na Bahia era um professor menos conhecido, mas foi um grande colaborador de Anísio, que agora não me lembro o nome, e tinha mais outro que era de São Paulo. Então foram 5, no Belo Horizonte, Mário Casa Santa. Então foram 5 centros que faziam pesquisas sobre educação, sobre estatísticas educacionais, sobre métodos educacionais, até sobre a característica particular de cada aluno, como é que devia ser tratado dentro da sala de aula. Então, isso deu colocou a educação numa condição extremamente positiva, a educação pública universal, gratuita e laica, né? Que era a postura dele. E, naturalmente, a igreja, que tinha um poder enorme, junto com todo aquele movimento da Guerra Fria anticomunista, taxou Anísio de comunista, né? Que é o normal. Quando você está no poder e que você tem um inimigo seu que aparece que pode lhe provocar ou provocar sua queda, você chama de comunista. Hoje a tática da direita, e os militares eram todos de direita, faziam isso. Então Anísio foi taxado de comunista por conta desse epíteto aí, ele foi assassinado. Então eu não digo que ele foi assassinado pelos militares, não provo isso ainda, tenho minha convicção, sei onde ele morreu até, mas não tenho essas provas. O que eu tenho de prova é que ele não morreu naquele acidente, que era o pretexto para eles dizerem que Anísio, né, não foi torturado e morto numa instalação do governo militar, né? Então essa é mais ou menos a maneira como eu coloco o Anísio dentro dessa questão da ditadura, né? E como foi feita essa pesquisa, professor, para a elaboração deste livro? É uma pergunta muito interessante, porque são as contradições da vida. Nesse movimento de pesquisa, eu enfrentei situações contraditórias incríveis. Porque a versão que saiu na imprensa, no dia 11 de março de 1971, foi quando ele desapareceu. Ele ia da Fundação Getúlio Vargas para a casa do Aurélio Buarque de Holanda, ali na Praia do Botafogo, no Rio. São 7 minutos andando. E ele saiu da Fundação Getúlio Vargas e nunca chegou na casa do Aurélio, onde ele ia almoçar. Ia pedir o voto para a Academia Brasileira de Letras. Então, se ele não chega na casa do Aurélio, né, não almoça com o Aurélio, isso está comprovado. Eu tenho uma informação depois que ele estava na aeronáutica. Ele estava sendo interrogado na aeronáutica. E quem me deu essa informação? Luiz Viana Filho. Luiz Viana Filho foi um dos mais importantes elementos aí da parte civil, né, na instalação da ditadura militar. Ele foi o secretário de Justiça de Castelo Branco. Foi o autor do ato institucional número 1. Foi escrito por ele. E a contradição é essa. Foi ele que me deu a informação sobre a questão de que ele não caiu naquele fosso. Porque ele me disse o seguinte: eu recebi, me disse isso em 13 de dezembro de 1988. Repare, 17 anos após a morte de Anísio. Eu era organizador da Fundação Anísio Teixeira, estava criando a fundação na Bahia,
e descobri muitos documentos originais de Anísio, documentos inéditos. E o Luiz Viana estava fazendo a biografia e me pediu os documentos. Aí ele disse, você vai à minha casa, acho que era um sábado ou um domingo, dia 13 de dezembro, e a gente conversa sobre o assunto. Eu levei o material todo que eu tinha descoberto para a casa dele, e não sabia que ele ia fazer a biografia. E eu estava pretendendo fazer um livro chamado Anísio em Movimento, que depois saiu, com várias figuras importantes da cultura e da educação nacional, e Luiz Viana era um dos nomes escolhidos que ia colocar. Aí ele me disse, não, eu vou fazer uma biografia. Eu digo, então eu não vou entrevistar, porque eu vim aqui para fazer um artigo. Aí ele disse, então deixa o gravador ligado, já que deixa ele ligado, a gente vai conversando. Aí eu fui conversando com ele, em certo momento, já a conversa bem adiantada, a confiança foi aumentando, e ele disse, eu vou lhe contar uma coisa que ninguém sabe. E eu até desconfio que ele me chamou lá para isso, né? Porque ele não queria morrer com conhecimento desse fato, sendo ele um amigo de Anísio. Ele foi amigo na juventude. Embora amigo da seguinte forma, ele dizia, mas Anísio tinha muitos amigos e todos os amigos gostavam muito dele, só não gostavam das ideias dele. Então por aí você já vê um pouco como é que ele começa essa trajetória que leva aí essa disputa com os conservadores no Brasil. Bom, então Luiz Viana me diz, eu tive informação, porque a família me pediu para localizar Anísio, ele desapareceu. 11 de março de 71, eu estava saindo do governo, ele foi governador da Bahia, me disse isso. Eu estava saindo do governo, ele saiu dia 15, de fato. E estava arrumando meu material lá no palácio e tudo mais, e aí eu recebi o telefonema da família, dizendo que Anísio desapareceu. E aí eu procurei os militares. E militares de alta patente do Rio me informaram que Anísio Teixeira não ia ter problema nenhum, que a família se despreocupasse, porque ele foi chamado da aeronáutica para fazer alguns esclarecimentos. E volta para casa em algum tempo. Eu disse, quem foram esses militares? Ele disse, não, eu não posso lhe dizer. Então, e posso divulgar isso? Ele disse, não, isso aqui é em off. Mandou desligar o gravador antes para falar isso. Então, fiquei com isso em off por muito tempo. E Luiz Viana apresentou o livro, foi logo no outro ano, né? Não, em 90 ele apresentou o livro, mas morreu antes de o livro ser lançado. O lançamento foi pós-mortem. E aí eu fiquei com isso de 88 até 2012, guardando isso. Quando chegou em 2012, que eu tive uma oportunidade de dizer publicamente isso, digo, olha, tudo que eu sei eu vou dizer, porque eu posso morrer a qualquer hora e só eu sei disso, né? Aí foi já na organização da entidade da UNB, de Memória e Verdade. Na esteira da Comissão Nacional da Verdade, as universidades estavam criando essas comissões, né? E aí, na hora da criação da comissão, eu estava em Brasília. E um amigo meu, até daqui do Rio Grande do Sul, que ensina na UNB, disse, eu falo com o reitor para você falar também. Na época eu era da Fundação Anísio Teixeira, eu ia fazer uma saudação, porque o nome da comissão lá do Brasil era a Comissão Anísio Teixeira de Memória e Verdade. Aí o reitor concedeu. Quando o reitor concedeu, eu tomei a decisão. Eu vou falar. Mas, olha, essa questão da morte dele no fosso elevador é uma farsa, porque uma pessoa de grande destaque no governo militar, que foi ligado à ditadura a vida toda, me disse que ele estava na aeronáutica, no momento que dizem que ele caiu no fosso. Porque você veja bem, se ele sai da Fundação Getúlio Vargas para 11h30 da manhã, para almoçar na casa do Aurélio, e ele vai para a aeronáutica, que hora ele vai para a aeronáutica? Ele tem que ter chegado na casa do Aurélio, sair depois, passado mais um dia. Não, o corpo dele aparece 2 dias depois no fosso do elevador da casa do Aurélio. Então a simulação foi a seguinte: Anísio foi para a casa do Aurélio, queria subir para a casa do Aurélio, errou o andar, aí quando foi pegar o elevador não estava, ele caiu, e ficou lá. Então teria ficado lá por 2 dias, sem ninguém perceber um baque, sem ninguém sentir o mau cheiro do corpo, né? E aí a versão que saiu foi essa, que ele, que nem precisou a ditadura dar essa versão. Foi a imprensa submissa, como é até hoje, essa grande imprensa que deu a versão, que ele tinha morrido lá no fosso. Aí eu fiquei com isso, eu com pessoas da família, e ficamos com isso, com a pulga atrás da orelha. Disse, não, isso não tem sentido. A própria família fez uma investigação particular e descobriu que ele não entrou no prédio. Nenhum porteiro viu a entrada dele no prédio. Depois eu descobri mais tarde com uma pessoa ligada ao Aurélio Buarque, de Holanda, que é viva até hoje, bem velha, e ele me disse que eu estava na casa do Aurélio esperando por Anísio. E Anísio não chegou.
Aí eu perguntei a ele, e alguém anunciou a chegada dele no prédio? Ele disse, não. Então, aí eu fechei, eu digo, olha, eu tenho certeza que ele não chegou, porque uma pessoa como Anísio, 1,50 m de altura, 50 e poucos quilos, óculos míope, né, forte, nenhum porteiro ter visto aquela pessoa chegar e falar, e teria que anunciar, porque era um prédio de luxo do Rio, um prédio de Aurélio Duarte de Holanda, não foi anunciado. Então eu já fiquei com esses elementos. Bom, eu fui então, continuando a pesquisa, e quando foi em 89 eu conversei com um outro grande, uma pessoa de grande destaque nacional, o Afrânio Coutinho, que era médico, baiano também, mas foi o maior crítico literário brasileiro, né? Reconhecido, da Academia Brasileira de Letras. E ele foi fazer a palestra lá e eu chamei também. Fui com o mesmo interesse, levei um gravador para conversar com ele, que queria colocar um artigo dele no livro, terminei colocando. E ele me disse, vamos para a casa de James Amaro. James Amaro, irmão de Jorge Amaro, casado com a filha de Graciliano Ramos, fomos para a casa dele. Eu com um amigo, com o gravador, cheguei lá, ele mandou desligar o gravador também, disse, eu vou contar uma coisa para você aqui que ninguém sabe, em off. O que era? Ele disse, olha, Anísio Teixeira foi assassinado, foi sequestrado no trajeto da Fundação Getúlio Vargas para a casa do Aurélio, e foi levado para a aeronáutica e morreu lá. Essa é a minha hipótese, eu também não provo, mas eu escrevi tudo isso, inclusive disse que ele recebeu telefonema de ameaça de morte, contou a ele. Ele estava bem próximo de Anísio por um motivo que depois eu vou dizer. Então, a família me contou isso, disse, eu deixei para ser guardado na Academia Brasileira de Letras, no cofre, para ser aberto em 50 anos. Nós estávamos em 71, né? A morte de Anísio. Em 2021 eu procurei na Academia. Na Academia não tinha o discurso, o texto dele, como também não tinha nada que estava dentro do cofre, roubaram tudo dentro do cofre. Não tinha nada naquele cofre que é o cofre dos segredos da Academia. Sim, nenhuma prova. Então eu fui reunindo esses elementos todos, não tive acesso a esse texto dele, não consegui localizar nenhuma cópia. Era um tempo que cópia era uma coisa muito difícil, tem que fazer no carbono, né? No papel carbono. Então ninguém tinha cópia. Mas eu fiquei com isso guardado. Agora, o mais importante foi que quando eu fui em Brasília, que eu contei a vocês agora por outro, eu cheguei em Brasília em 2012, já agora na organização da Comissão da Memória e Verdade Anísio Teixeira, e quando eu falei lá, a repercussão foi imensa. Foi Jornal Nacional, o SBT, todo mundo, dizendo que eu tinha dito que Anísio foi assassinado na aeronáutica. Porque a imprensa exagera um pouco, né? E aí eu recebi telefonemas em casa, a aeronáutica se pronunciou, dizendo que não tinha documento nenhum por lá, só que todo mundo sabe que os documentos da aeronáutica pegaram fogo. Aí desapareceu tudo. E eu fiquei assim numa situação difícil, porque eu disse isso, eu enfrentando a ditadura todinha, todo esse pessoal que está aí hoje, e voltou depois com o Bolsonaro, estava todo mundo atrás de mim, porque eu tinha dito uma coisa que eu não provava, né? Mas foi muito bom, porque aí a família se pronunciou, a família tem muito receio também, naturalmente, né? Mas a família se pronunciou dizendo que, naqueles dias, eles tinham falado também com um outro educador, chamado Abigar Renault, foi um educador mineiro de grande destaque, foi ministro da Educação, poeta e tal. E o Abigar Renault falou com a família que Anísio, de fato, foi para a aeronáutica para prestar esclarecimentos. E disse quem foi que falou. Foi o chefe do primeiro exército. O nome dele é muito conhecido, um general, Ciseno Sarmento. Então, Ciseno Sarmento me disse que Anísio Teixeira estava na aeronáutica prestando esclarecimentos. Ninguém sabe como é que ele foi. Não disseram que ele foi sequestrado, não, mas que ele estava na aeronáutica e que a família não se preocupasse que ele vai voltar bem e tudo mais. Isso, depois de ele ter caído, supostamente, 11h30, 12 horas da manhã no fosso do elevador, porque se fosse pela lógica da queda, era isso que tinha acontecido. Então eu tenho dois testemunhos de pessoas ligadas ao regime militar. Esse aqui é o fato das contradições que aparecem na pesquisa, né? Que foi o que, né, me permitiram a credibilidade nessa pesquisa que eu fiz, né? Bom, mas eu ainda não divulguei. Eu digo, não é suficiente ainda. A gente tem que fazer uma pesquisa completa, tem que ser rigoroso, bem rigoroso, para poder. Não divulguei isso. Mas fizemos um relatório, um dossiê, em 2016, aos 45 anos da morte de Anísio. A nossa associação, a Associação dos Docentes da UFBA, fez uma solenidade e levou personalidades muito importantes para lá e tal, em que eu já mostrava essas evidências. E aí encaminhou para a Comissão de Mortos e Desaparecidos Políticos, Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos Políticos, que existia, que foi criado por Fernando Henrique, e que agora o Bolsonaro acabou, né? Foi um dos últimos atos de Bolsonaro, foi acabar essa comissão.
Eu mandei para lá, nós mandamos para lá isso. Bom, eu tinha minhas convicções, tinha os elementos todos que nós conseguimos escolher, sobre isso eu coloquei isso. Não disse ainda nada que era uma farsa, mas era muito provável que fosse uma farsa, né? Mas depois conseguimos que a Comissão da Verdade, também foi uma consequência da minha entrevista em 2012, da minha fala em 2012, lá em Brasília, e a Comissão da Verdade resolveu assumir o caso, começar a investigar. Só que a Comissão da Verdade acabou em 2014 e não concluiu a investigação, mas recolheu muita coisa. Dentre essas coisas que ela recolheu as fotos que estão aqui no livro, você deve ter visto, né? E as fotos que comprovam claramente que ele não caiu ali, e o documento do Instituto Médico Legal, o laudo, que também tinha desaparecido. O processo desapareceu, eu procurei na 10ª Delegacia do Rio, não encontrei, mas um perito conseguiu esse material. E com isso daí eu fechei a minha pesquisa a respeito da questão do fosso do elevador. Aí eu fiz o livro. Só depois disso, com essas fotos, foi que eu resolvi lançar o livro. E o livro já tem uma repercussão. Professor, como está assim, esse debate a respeito dessa publicação? Porque foi bem desafiador. Foi desafiadora, e arriscada, de certa forma, né? Porque eu me lancei sozinho nisso, quer dizer, já agora com um pouco de apoio das associações, e o livro serviria para eu melhorar esse apoio, porque quando você lança um livro, muitas personalidades leem, conhecem e tal, e aí eu fiquei mais seguro. Mas eu tive uma sorte danada, porque eu sou professor de engenharia, terminei minha carreira como professor titular de engenharia, nada de minhas pesquisas sobre Anísio foram para o meu Lattes. Não ganhei nada na minha carreira docente com isso. Fiz uma coisa completamente paralela. E meu livro ganhou o maior prêmio nacional de ciências humanas da Associação Brasileira de Bibliotecas Universitárias, da ABEU, né? De 2020. Isso aí serviu para aumentar a repercussão do livro. E hoje é citado, inclusive, com uma informação nova, né? Quando alguém fala nisso, eu já sei que leu o meu livro. Mas a informação que se tem é que Anísio morreu dia 11 de março de 71. E, na verdade, foi dia 12. O documento do Instituto Médico Legal diz que ele morreu dia 12. Isso ainda abre mais perspectiva ainda para a minha hipótese de que ele morreu assassinado na aeronáutica. Por enquanto é só hipótese. Porque tem mais um dia, né? Se fosse dia 11, não tinha como ele estar... Porque se ele saiu e caiu no fosso do elevador, quer dizer, para confrontar com a informação de que ele caiu no fosso do elevador, não dá para você imaginar que em meia hora ele foi aeronáutico e foi torturado lá na aeronáutica. Então, ganhei mais um dia. Quando ele morreu dia 12, ele pode ter sido torturado de 11 para 12 na aeronáutica, né? E tem mais elementos nesse momento que o Ministério Público Federal do Rio, a Comissão de Justiça de Transição do Rio, que é muito interessante, trabalhou e me mandou uma informação que eu não vou divulgar ainda, mas que me dá mais certeza ainda de que ele morreu naquele momento que várias pessoas, inclusive o Rubens Paiva e o Stuart Angel, morreu também. O Rubens Paiva morreu dia 21 de janeiro, 21 para 22 de janeiro de 71. Anísio morreu em 12 de março de 71 e o Stuart Angel de 14 de maio de 71. Essas mortes, para mim, estão interligadas. Mas eu estou elaborando ainda isso para depois completar, talvez fazer uma outra edição do livro, mas isso eu recoloco, entendeu? E agora falando sobre essa questão da ditadura, da perseguição dos militares, o Brasil há pouco tempo também viveu essa ameaça à democracia, inclusive os jovens estudantes também passaram, muitos, a defender a volta da ditadura. Professor, a que se deve isso? Qual é a sua opinião em relação a essa situação aí que assustou realmente os brasileiros, porque ditadura nunca mais? É interessante essa vinculação do golpe de 64 com esse da agora. Porque o que, na verdade, foi assassinado, o que os militares acabaram, foi a educação. Então, foi a morte da educação. Então, o fato de ter matado Anísio não é tanto, quer dizer, é grave, porque foi um ser humano, talvez o maior intelectual que o Brasil já produziu. Isso quem diz é Antônio Reis. Antônio Reis escreveu um artigo no meu livro, e eu foi para o lançamento em Brasília. Eu estive com ele lá e ele me disse o seguinte: Anísio Teixeira foi o maior homem de cultura que o Brasil produziu. Eu pensava que era o senhor.
Mas o próprio cara que eu pensava que era o maior, que é um dos maiores, me disse, não, foi Anísio Teixeira. Então, Anísio Teixeira, em 63, para você ter ideia, ele tinha organizado o Plano Nacional de Educação, e as duas prioridades desse plano eram escola de dia inteiro, que a gente chama também de escola integral, para o Brasil todo. Eles iriam usar o dinheiro do plano em 1963, para terminar o projeto piloto de Brasília, das escolas de dia inteiro, tipo a Escola Parque da Bahia, né? E depois disso adaptar para o resto do país. Era a primeira prioridade. A segunda prioridade era erradicar o analfabetismo. Quem foi que Anísio escolheu para fazer isso? Paulo Freire. Entendeu? Paulo Freire já trabalhava no centro regional do INEPES, que eu falei com você, que a professora Eloá dirigia, Gilberto Freire dirigia em Pernambuco. E Paulo Freire trabalhou com Gilberto Freire durante 5 anos lá, nesse centro. Né? Então, era acabar o analfabetismo e instalar a escola do dia inteiro no país. Uma escola avançada, uma escola chamada Escola Nova, Escola da Experiência, Escola da Abertura Pública Universal, gratuita, todo mundo teria acesso, e escola sem privilégio, que é uma coisa muito curiosa da contribuição de Anísio. Você, na Constituição, diz assim, a educação é um direito. Aí muita gente pensa que é a mesma coisa, a educação é um direito e a educação não é privilégio. Não. O não é privilégio é muito mais importante. Quer dizer, mais importante não, muito mais interessante, porque que é um direito a gente já considera um dado. Mas o não privilégio é o seguinte, é que você, quando vai colocar seu filho numa escola, você não vai precisar ficar escolhendo que escola você vai colocar. Muitos pais moram num bairro e escolhem para botar o filho lá muito distante, porque aquela escola lá é distante, é melhor. Quando você diz que a educação pública, universal e gratuita e ela é igual em todos os lugares, você não precisa fazer isso. Então você não vai botar seu filho numa escola boa para ele ter o privilégio de ser um médico no futuro e depois explorar os que ficaram para trás. Você está percebendo a diferença? Então, na escola, todo mundo vai ter a mesma oportunidade, seja rico, seja pobre. É claro que se alguém quiser botar um filho na escola da igreja ou numa escola particular, bota o filho. E se a escola for excepcional, ele fica naquela escola, mas ele vai pagar para isso. Agora, o que a igreja queria é que a Anísio pagasse também por essa escola particular. Isso aí foi o grande motivo do confronto com a igreja. Eu estou lhe dizendo isso para responder a sua pergunta. Porque, na verdade, o crime maior do golpe do regime militar, claro que foi tantos crimes, mas o maior foi ter assassinado a educação pública. Acabou com a educação. E em 71 eles consolidaram isso matando o criador dessa escola. E essa morte é tão incrível que quando eu organizei a Fundação Anísio Teixeira em 87 na Bahia, comecei em 87 e concluí em 89, não tinha um livro sequer de Anísio nas livrarias, nem nas bibliotecas do Brasil. Eu procurei e não encontrava mais. Na biblioteca da universidade não achava, e na editora também não tinha. Então nós começamos a reeditar a obra dele, a partir daí. Esse meu livro é uma síntese dessa coisa biográfica toda dele, consequência das minhas pesquisas, que eu antes era um pesquisador mais da obra de Anísio do que da morte de Anísio. Hoje eu virei mais da morte, mas eu sou um estudioso da obra, que é uma obra gigantesca, uma obra internacionalmente reconhecida. Você tem uma ideia, os kibbutz de Israel têm como base as ideias de Anísio Teixeira. Escolas, tem estados nos Estados Unidos, Carolina do Norte, por exemplo, a educação foi baseada na obra de Anísio Teixeira. Então ele é um educador que foi organizador da Unesco. E aqui no Brasil ninguém conhece. Raramente um estudante de graduação sabe dessas coisas aqui na Faculdade de Educação. Raramente um professor sabe. Entendeu? Então o regime fez isso, a ditadura fez isso. Foi vamos dizer assim, esse ataque à educação e à cultura, consequência dessa educação pública generalizada, que levou a essa alienação. Não vou dizer que tenha sido só isso, mas esses militares que estão aí com o Bolsonaro hoje, eles são parte daquele mesmo grupo. Eu, inclusive, achei um livro magnífico que eu vou falar hoje, porque eu acho que pouca gente conhece esse livro. Chama-se A Direita Explosiva no Brasil. É um livro que fala sobre os militares que começaram a colocar bombas em bancas de revista, mataram a secretária da OAB, colocaram a bomba no Rio Centro. São aqueles mesmos militares, esses da agora. Eles vêm dentro de vagas. E eles são terroristas. Bolsonaro é um deles. É um desse grupo. Tanto que quando Bolsonaro começou na carreira política, ele começou fazendo uma campanha
por aumento de salário entre os militares, e a revista Veja divulgou uma fotografia de um croquis dele sobre onde colocar uma bomba na adutora de Ribeirão das Lajes do Rio de Janeiro, para cortar a água do rio com um acidente. Outra bomba no gasômetro do rio, que ia causar milhares de mortes ali no rio, no centro do rio, né, um gasômetro explodindo, e atribuir isso aos comunistas. Com isso, ele ia ter pretexto para pegar esses comunistas que ele ia jogar no mar. Quem eram esses comunistas? Carlos Lacerda, Juscelino Kubitschek, Dom Helder Câmara, aquele jornalista conhecido, foi até da TV Globo, que foi ministro do governo Lula, da área de comunicação, esqueci o nome dele. Eram essas pessoas que eram os comunistas. Alguns brigadeiros, amigos do João Paulo Bournier, da aeronáutica, que era o chefe disso, e que ia ser jogado no mar também. Entendeu? Então, eu já misturei as coisas. Uma coisa foi o Bolsonaro fazer isso, outra coisa foi um antecedente que era desse mesmo grupo, chamado João Paulo Moreira Bournier, bem antes do Bolsonaro, pretendia jogar os intelectuais no mar. Então, o Bolsonaro, como aluno dele, pretendeu fazer a mesma coisa, que era botar uma bomba no Ribeirão das Lajes e uma bomba no gasômetro. Essas que são... Então, aí eu faço a conexão então, de um golpe com o outro. O Bournier, que foi um dos mentores não, ele era um louco completo, um sujeito autorreferente, e chegou... Nesse livro tem depoimentos dele que você fica indignado com aquilo. Ele diz, por exemplo, que ele ia passando pela sede da ONU no dia do golpe, foi 1º de abril, isso prova, inclusive, foi 1º de abril, não, 31 de março. Dia 1º de abril ele estava fazendo um movimento dentro do Rio com os militares para tomar o Ministério da Aeronáutica. Era o primeiro ato do golpe, tomar o Ministério da Aeronáutica. Nesse trajeto eles passam pela sede da UNE, fica ali no Flamengo, né, no Rio. E ali os estudantes estavam se manifestando com bandeiras, então ele chamou alguns militares e disse, vão lá e quebre tudo. Ele diz, eu chamei, quebre tudo e bote fogo depois. E assim eu acabei a UNE. Ele diz, é um depoimento dele. Pouca gente conhece isso, está nesse livro, dado esse depoimento por ele, assinado embaixo, com aquela megalomania toda, dizer, eu faço o que eu quero. E ele dizia isso. Esse movimento de 64, eu não tenho um comandante, eu faço o que eu quero. Um militar que não tinha... Então, por isso que eu fico imaginando. Eu acho que se João Goulart tivesse reagido àquele golpe, ele teria conseguido garantir a volta. Porque, embora tivesse os Estados Unidos metido no meio, os Estados Unidos querendo montar a logística, né? Inclusive com combustível, com navios carregados de combustível aqui para poder sustentar o golpe, mas foi feito aquele movimento do general Mourão, que saiu de Minas Gerais com a tropa, chegou em 1º de abril no Rio. O general Mourão era um desses tais comunistas que o Bournier queria matar, porque as contradições foram surgindo e muita gente que foi do início da 64, de abril de 64, em 68 já era tido como comunista porque estava tentando encerrar o movimento. O próprio Castelo Branco dizia que ia ter eleições em 65, né? E não teve eleições em 65. Eles queriam se eternizar e aí chamavam de comunistas os outros. O general Mourão chegou a dizer, o general Mourão é tido como o mentor do movimento armado. Ele saiu com as tropas de Minas e se disse que o início mesmo da ditadura é 1º de abril de 64, quando o Mourão chegou no Rio. E esse Bournier estava lá com a turma dele, com metralhadoras construídas por eles próprios, desfilando no Rio para tomar o Ministério da Aeronáutica. Né? Então, esses elementos todos aí que fizeram esse movimento, eles fizeram de maneira completamente espontânea. Eles não tinham um grande controle disso aí. E aí o João Goulart teve informações de que os Estados Unidos estavam patrocinando, com receio de correr sangue no país, e ele decidiu não... Tanto que ele foi colocado para fora do governo, porque quando foi decidido que o governo estava vago, ele estava aqui no Rio Grande do Sul ainda, ele não estava fora do país. Então foi um golpe completamente artificial e segurou porque, na verdade, eles tiveram um grande apoio de intelectuais, principalmente da justiça, né, que deram o formato jurídico, para que agora a gente está vendo com o Bolsonaro não teve, né? Eles não tiveram grandes figuras, fizeram aquelas minutas, aquelas coisas todas, você não tinha ministro de Supremo, não tinha gente assim com alto nível para poder montar a parte jurídica. Não para dar o golpe, mas para sustentar o golpe. Né?
Então, eu não sei se respondi bem a sua pergunta, mas eu acho que você quer enfatizar o fato de a educação ter a interrupção brutal do processo educativo brasileiro, ter nos trazido a uma situação como essa, né? E nos colocar em risco ainda. Porque muita gente diz, então a gente tem que fazer tudo para não se repetir. Não tenha dúvida, vai se repetir. Eu acho que vai se repetir. Vai se repetir, na sua O que nós opinião. estamos é que tem que estar preparado para não garantir que eles se sustentem. Entendeu? Eu acho que essa que é a ênfase que a gente tem que dar, né? E neste cenário todo atual, professor, de que forma que a universidade pública pode contribuir para que esse fato não aconteça? A universidade pública tem essa responsabilidade e vai assumir essa responsabilidade cada vez com mais força. É claro que ela foi atacada e esse regime procurou logo de cara negar uma série de processos democráticos das universidades, inclusive colocando autoridades, colocando reitores que não eram os primeiros escolhidos das listas. Essas pessoas estão lá enquistadas dentro da universidade. Todas essas mudanças aí na parte de internet, na parte toda e essa revolução que diariamente vai acontecendo com os WhatsApp da vida, com essa coisa, está criando uma situação em que as pessoas não param para refletir mais nada, elas recebem uma mensagem, no outro dia já mudou, porque a mensagem mudou. Então perderam um pouco da autonomia. Para mim, um dos elementos importantes é restituir essa autonomia. Não só nos estudantes universitários, mas em todos os estudantes. Garantir que as pessoas pensem, reflitam sobre sua vida, se reúnam para tomar decisões sobre sua vida. É um processo civilizatório, porque nós vivemos perto da barbárie. Então é recivilização que a gente vai fazer agora. Mas eu imagino que como você tem uma referência num Anísio, num Paulo Freire, num Darcy Ribeiro, a gente vai retomar isso. Não é questão simplesmente de otimismo, não, porque nós já fizemos isso várias vezes. Já aconteceu e nós retomamos, entendeu? Por isso é que eu acho que é o que eu tenho dito a nossa grande amiga Jaqueline Moura, que é uma das responsáveis por estar aqui, hoje uma grande autoridade em Anísio Teixeira. Eu tinha dito isso a ela, digo, o que é bom é que Anísio Teixeira morreu, Paulo Freire morreu, mas o que eles fizeram de bom, o que eles fizeram de positivo, vai ficando em nós. E quanto mais gente a gente colocar essas coisas, né, na consciência, no dia a dia, no trabalho, essas coisas boas, elas vão contribuir para poder a gente virar o jogo, né, mudar as coisas. Claro que em outro contexto, os desafios são outros, as pesquisas que nós vamos ter que fazer são outras, mas é sempre possível e aí a humanidade sempre conseguiu reagir, né? Você veja aí, na Segunda Guerra Mundial, o que virou a Alemanha? Um monte de escombros, hoje é uma das grandes potências do mundo. Então, o ser humano ele tem essa capacidade, desde que ele consiga recuperar essa memória toda. E é por isso que a gente hoje toca nessa questão da memória. A memória do golpe é importante, não só para a gente evitar que ele aconteça de novo, mas para a gente perceber como é que são as formas de ação deles, para impedir que, mesmo que eles façam, a gente consiga refluir, consiga que eles voltem. Como vamos conseguir, como estamos conseguindo agora. É claro que tem os elementos da religião, essa coisa toda aqui agora é uma novidade, né? Mas naquele tempo tinha a Igreja Católica que fazia tudo isso. Com muita diferença. É claro que não quero comparar Dom Vicente Scherer, aqui do Rio Grande do Sul, que era um conservador, mas um conservador que não era um troglodita, como você tem hoje aí, muitos desses pastores, comerciantes que vivem de tiralismo das pessoas e etc. A igreja não era bem assim. A igreja tinha uma justificativa para o que ela fazia. Ela dizia o seguinte: se as pessoas pagam imposto, e esse imposto é usado na educação, então elas têm direito de dizer para onde quer que esse dinheiro da educação vá. Se a maior parte das pessoas é de católicos, então os católicos podem dizer que o governo deve dar dinheiro às igrejas para elas fazerem a educação. Essa é a argumentação. É uma argumentação que tem algum sentido, mas o que escapava era o seguinte: é que nós estamos vivendo num outro mundo. Quem é que pode garantir escola pública universal sem ser o Estado? Para você garantir que todas as pessoas tenham o direito, mesmo que elas não queiram usar o direito, mas que tenham o direito. Então essa que é a novidade que a igreja não queria entender. Hoje o debate não vai por aí. O debate está no outro plano. Um plano inferior ainda. Se é um plano inferior ainda, nós com esses elementos, com esse conhecimento que Anísio nos deu, que nos trouxe, que Anísio produziu, que Paulo Freire produziu, nós vamos reagir. Né? A educação é o melhor caminho.
É o melhor caminho, sem dúvida. É o único caminho. É o único caminho. É o único caminho. E, professor, então, hoje à noite tem a sessão de autógrafos, depois do debate da Educação na Mira da Ditadura, que faz parte do ciclo de debates Construindo Agora o Amanhã, que é promovido pela Durga Sindical. E para deixar aí para as pessoas acessarem o seu livro, vamos para as considerações finais, como pode encontrar, como vai Sim. ser? Hoje nós vamos fazer esse lançamento. Esse lançamento era para ser feito antes da pandemia, né? O meu amigo Lúcio Vieira, que era o presidente, né, da Durgs, nós fizemos as tratativas todas, mas veio a pandemia e ele foi lançado em 1919. Era o segundo ou terceiro lugar que eu ia lançar aqui no Rio Grande do Sul. Mas o fato é que o que o livro traz, que a busca de reparação, quer dizer, em relação à questão do Anísio, que a gente queria que fosse reconhecido que o Estado, né, e a gente esperava que o progresso das investigações levasse a coisa que eu tenho convicção que aconteceu, que ele foi morto pelo Estado, que essa reparação acontecesse publicamente. Não aconteceu ainda. Então ele está atual, porque o que ele estava pretendendo não foi concluído ainda. Ainda não. Então nós vamos lançar aqui, esperamos que os colegas aqui do Rio Grande do Sul estejam presentes, para a gente ter um bate-papo por lá, com muito mais informações ainda sobre Anísio que eu possa dar. O livro é da editora da Universidade Federal da Bahia. As edições foram muito pequenas, tanto que agora eu consegui a muito custo uma reimpressão do livro para trazer para cá. E vou lançar também, trouxe também alguns exemplares de um livro que eu tenho sobre Anísio e a cultura, que é outra informação que pouca gente conhece, que além de ser educador, ele foi um grande homem de cultura, criou muita coisa nessa área do Brasil. E tem também uma produção na parte de poesia popular, eu sou também de cordel, que eu também trago aqui para mostrar aos amigos. De modo que vai ser uma oportunidade de reencontrar velhos amigos aqui do Rio Grande do Sul e me colocar à disposição para continuar essa luta no sentido de recuperação da obra de Anísio Teixeira. Então tá bem, professor, muito obrigada pela entrevista, sucesso, né, na divulgação da obra cada vez mais. E para você aí que está em casa, que ainda não se inscreveu no nosso canal de YouTube, aproveite, deixe lá o seu joinha, se inscreva no nosso canal de YouTube. Se preferir também ouvir o podcast pelo canal de Spotify da Durgs, acesse lá também e participe da campanha Felice da Durga Sindical, que está disponível em nosso site. Obrigada, professor. Eu que agradeço. Professor, quem luta contigo quando você precisa? A Durga Sindical, à frente das principais lutas e conquistas dos professores federais. Felice.